Shabbat Shalom, Laila Tov. Um sábado de paz para todos, boa noite. Esse é o nosso canal Maná de Sião. Para quem não me conhece, eu me chamo Márcio Figueiredo Lopes, pertenço à Igreja Presbiteriana Renovada do Recanto das Emas e este é o nosso canal Maná de Sião. Inclusive, novamente, aqui atrás está a imagem da cidade de Jerusalém, e o nosso canal Maná de Sião já completou 3 meses que nós estamos fazendo esse trabalho, fazendo essa grande obra do Eterno de Israel através do seu Filho amado Yeshua de Nazaré, o nosso Mashiach de Israel. Então estou muito feliz, muito alegre, muito satisfeito que durante esses 3 meses que o nosso canal Maná de Sião vem abençoando muitas vidas, muitas famílias, né? Por onde eu passo, com uns irmãos que eu converso, né? Tem falado muito bem a respeito do canal Maná de Sião e da importância que o canal Maná de Sião tem exercido na vida dessas pessoas e principalmente na família dessas pessoas, trazendo salvação, trazendo a verdade, não é? Então nós estamos realmente satisfeitos com o trabalho que o canal Maná de Sião está desenvolvendo. E nós agradecemos em primeiro lugar ao Eterno de Israel, o nosso Elohim, Adonai, Hashem, e ao seu Filho Yeshua de Nazaré. E também agradecemos aos nossos amados irmãos das várias igrejas cristãs evangélicas do Brasil, de Brasília e também do mundo, né? E quero mandar aqui um abraço especial aos meus irmãos Yahudim, meus irmãos judeus, ortodoxo, ultra-ortodoxo, nazarenos e messiânicos, né? Então o nosso canal Maná de Sião não é um canal, não é uma religião que infelizmente hoje, como eu falei no nosso último vídeo de estudo passado, os falsos pastores, os falsos apóstolos, os falsos profetas, os falsos bispos que se escondem atrás da cultura judaica, se escondem atrás das escrituras sagradas, atrás do evangelho do reino, do evangelho da graça. Esses falsos pastores, esses falsos bispos, esses falsos apóstolos que não sabem nem o que significa a Torá do Eterno, que não sabem nem o que significa o Taná, o Talmud, o Midrash, que não sabem nem o que significa o porquê de se usar um talet, o porquê de se usar um kippá. Eles não sabem nem o que significa. E eu quero deixar bem claro aqui, através do canal Maná de Sião, que se eu já tivesse a minha cidadania judaica, como eu já tenho falado para os meus amados irmãos, que eu possuo descendência judaica no meu sangue, né? Nas minhas veias, nas minhas artérias, corre o sangue de quem possui descendência judaica. Então, se eu já tivesse adquirido a minha cidadania judaica, com certeza eu já teria conversado com o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, e falado para ele criar uma lei
de quem não tivesse descendência judaica, de quem não conhecesse a Torá do Eterno, o Taná, o Talmud, quem não conhecesse a cultura judaica, jamais poderia usar do nosso costume, da nossa tradição, daquilo que o Eterno reservou para o seu povo, o povo que ele gerou para si. Quem não fosse, não tivesse a descendência judaica, jamais poderia usar algo tão sagrado da Terra Santa e do povo Yahudim, do povo judeu, da nação de Israel. Esses picaretas, esses lobos vestidos de ovelha, esses falsos, como Yeshua de Nazaré bem falou que ele iriam aparecer no final dos tempos, eles deveriam ser presos, eles deveriam ir para a cadeia, porque eles não são dignos, eles não têm caráter para vestir um talet como eu estou vestindo hoje o talet, como eu estou usando hoje o kippá sobre a minha cabeça. Eles não têm caráter e nem dignidade para poder usar algo sagrado ao povo do Eterno que ele gerou para si. Então que isso fique bem claro aqui através do nosso canal Maná de Sião, ok? Então, meus amados, hoje nós vamos dando continuidade à nossa segunda série de estudos escatológicos do canal Maná de Sião, e como eu havia prometido a vocês, meus queridos, que nesse final de semana nós estaríamos aqui ministrando o estudo a respeito do Apocalipse, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 e capítulo 4. Então, nesse exato momento, nós estaremos então iniciando o nosso estudo do livro do Apocalipse de Iohanan, de João, ok? Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4. Ok, meus amados irmãos do nosso canal Maná de Sião. E lembrando aos amados que nós já estamos próximo, perto do arrebatamento da igreja, né? Vocês que têm acompanhado o nosso canal Maná de Sião, ok? Que têm visto aí os nossos vídeos de estudo, explicando, esclarecendo, mostrando com detalhes, através das próprias escrituras sagradas, que o arrebatamento, o arpazô, está próximo, está perto, e provavelmente será em setembro, dia 23 de setembro, aonde se comemora a festa das trombetas em Jerusalém, na terra de Israel, a festa de Yom Teruah, que é o toque da última trombeta. Então, conforme vocês já têm assistido aqui nos nossos vídeos de estudo, então está próximo esse grande dia, esse grande momento de alegria, de júbilo, de gozo, de satisfação, aonde estaremos para sempre com o Eterno de Israel e o seu Filho amado, Yeshua de Nazaré. Então, como outros canais já também têm falado, né, outros canais do YouTube, como o canal do nosso amado irmão Peixoto, né, como o canal do nosso amado irmão também Romilson, enfim, muitos canais, né, Palavra que Ensina, né, o canal Palavra que Ensina também. Então, esses canal, juntamente com o canal Maná de Sião, está alertando e avisando que já estamos próximo e muito perto do arrebatamento. Ok, queridos? Emuná, nele confiamos. Eu creio, eu acredito que já estamos na reta final. E por isso
que esses vídeos de estudo do canal Maná de Sião é justamente para que você, meu amado irmão, minha amada irmã, a cada dia venha preparar, está se preparando espiritualmente para esse grande evento, para esse grande momento que é o arrebatamento da igreja. Então, o intuito e o propósito do canal Maná de Sião também é esse, é preparar a sua vida espiritual, é fortalecer a sua fé, edificar a sua fé, fazer você crescer espiritualmente, fazer você crescer na sua fé, desenvolver a sua fé como Shaul, como Paulo bem cita, bem fala que nós devemos desenvolver a nossa fé. E desenvolver a nossa fé é o quê? Desenvolver a nossa salvação. Ok, meus amados? Então, eu creio que você que sempre assiste os nossos vídeos de estudo já está preparando a sua vida espiritual e principalmente a sua fé para esse grande dia de alegria. Louvado seja o nosso eterno de Israel, o nosso Adonai, o nosso Hashem, o nosso Elohim. Louvado seja o seu santo nome. Kadosh, ele é santo. Então, meu querido, nesse momento, pegue a sua Bíblia Sagrada e abra então no Apocalipse de Iohanan, de João, capítulo 1, ok? Eu quero mostrar aqui para vocês, esse aqui é o CD, eu quero indicar para vocês o CD do Ensinando de Sião, Yeshua, com várias canções judaicas, messiânicas, é lá do nosso rabino, professor Mateus Andona, e o seu pai, rabino Marcelo Guimarães. Então vale a pena você estar entrando no site do Ministério Ensinando de Sião e adquirir esse CD com várias canções em hebraico. Emuná, também esse livro também do Novo Testamento, da Brit Hadashah, muito bom esse livro aqui, falando da Brit Hadashah, que é o Novo Testamento, mas com um pensamento judaico, né? Com as raízes judaicas, sem nenhum veneno, que é a teologia da substituição criada pela Igreja Católica Apostólica Romana. Então vale a pena você estar adquirindo esse livro, ok? O Novo Testamento Judaico, né? E esse livro aqui, né, do Shabbat Shalom, aonde ao pôr do sol de toda sexta-feira, né, do calendário gregoriano, quando dá-se início ao pôr do sol, que é às 6 horas da tarde, nós iniciamos o nosso Shabbat, ou conhecido como Kabbalah Shabbat, né? E nessa revista vem as porções, as Parashá. Parashá significa as porções da Torá e do Taná, que todo judeu, seja ele qual vertente pertence, ele lê na noite de Shabat. Ok, meus amados? Então, meus queridos, pegue aí agora a caneta e o papel, que é muito importante você estar com uma caneta, com um papel, para anotar as informações que estaremos passando através desse estudo escatológico do Apocalipse de Iohanan, de João, capítulo 1, 2, 3 e 4, ok? Mas antes de nós lermos essas passagens do Apocalipse de Iohanan, de João, eu quero aqui ressaltar, porque essa informação é muito importante. Você já parou para pensar, para analisar por que Yeshua de Nazaré, por que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré, dentre os seus 12 apóstolos, por que ele escolheu Iohanan, João,
para trazer a revelação do livro do Apocalipse. Você já parou para pensar nisso? Né? E Yeshua de Nazaré, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele tinha 12 apóstolos, 12 discípulos. E por que ele foi escolher justamente Iohanã, João, para trazer a revelação do Apocalipse que nós conhecemos? Você já parou para pensar nisso? Não é? Então, veja bem, por que eu estou falando isso? Para vocês, meus amados irmãos do nosso canal Maná de Sião. Por que eu estou falando isso? Eu, pastor Márcio, estou falando isso. Porque, amados, nada do que está registrado nas Sagradas Escrituras, todos os eventos, todos os fatos ocorridos nas Sagradas Escrituras, tudo que o Eterno, pela sua vontade soberana, permitiu que acontecesse dentro das Escrituras Sagradas, tudo que nós, ao lermos a Escritura Sagrada, descobrimos, nada é por acaso. Nada é por acaso, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs do nosso canal Maná de Sião. Tudo que aqui foi registrado, ok? Tudo que foi registrado através dos homens de Deus, das mulheres de Deus, nas Sagradas Escrituras do Eterno de Israel, tudo que nós descobrimos ao estudar, ao ler, ao meditar nas palavras do Eterno, nas Escrituras Sagradas, tudo tem um porquê. É isso que eu quero que você entenda. Tudo tem um porquê, tudo tem uma razão, tudo tem uma lógica, tudo tem um propósito. Então, quando Yeshua de Nazaré, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, escolheu Iohanã, João, para trazer a revelação do livro do Apocalipse, o Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré fez isso por quê? Porque, segundo os estudiosos das Sagradas Escrituras, os rabinos, ok? Que fique bem claro, os rabinos de Israel, e esses rabinos, né, vocês sabem que o rabinato, ele tanto com os judeus ortodoxos, com os judeus nazarenos, com os judeus messiânicos, então cada uma dessas vertentes do judaísmo tem um rabino. Então esses rabinos de Israel, eles chegaram à seguinte conclusão: por que Yeshua de Nazaré escolheu Iohanã, João, para trazer a revelação do livro do Apocalipse? Qual foi essa conclusão, pastor Márcio? A conclusão é que Iohanã, João, ele possuía entre a sua parentela pessoas que exerciam um serviço sacerdotal dentro do templo. Ok, meu amado? Você entendeu o que eu acabei de falar, né? Que eu acabei de informar para você? Então, Iohanã, João, ele tinha um parentesco, um parente, poderia ser um pai, poderia ser um tio, poderia ser um primo, enfim, ele tinha um parente que exercia o serviço sacerdotal dentro do templo. Então, é por isso que Yeshua de Nazaré trouxe a revelação
do livro do Apocalipse, e nós vamos estar conferindo isso hoje, através das Sagradas Escrituras, do que foi registrado no livro do Apocalipse. Então, o livro do Apocalipse vai nos mostrar que Iohanan, que João, ele era familiarizado, ou seja, ele era familiarizado, né? Ele era costume, era um hábito já de Iohanan, de João, dele já conhecer o serviço sacerdotal dentro do templo judaico. Então, se Iohanan, se João já tinha um parente que exercia um serviço sacerdotal dentro do templo de Jerusalém, no segundo templo que foi destruído, então essa revelação do livro do Apocalipse através de Yeshua de Nazaré não foi algo estranho para Iohanan, para João, porque como ele já tinha um parente, então ele tinha um contato, você está entendendo? Ele tinha um contato com o templo, com o serviço sacerdotal do templo judaico. Então foi por esse motivo, foi por essa razão que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré revelou o livro do Apocalipse a Iohanan, a João. E nós vamos estar conferindo isso, né? Essas passagens que nós vamos estar lendo, ela mostra, né? Fica bem claro, fica bem esclarecido de que Iohanan, de que João era um conhecedor do serviço sacerdotal do templo judaico, porque ele tinha parentes que faziam esse tipo de serviço. Então, vamos nesse momento abre aí em Apocalipse capítulo 1, ok? E vamos estar lendo até o capítulo 4. Ok, meus queridos? Então vamos... Preste atenção. Você já pegou a caneta, o papel e vai anotando, ok? Então diz assim as Sagradas Escrituras do Eterno, o livro da revelação, Apocalipse de Iohanan, de João. Diz assim: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, ao qual testificou a palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e tudo o que tens visto. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo já está próximo. João e as 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco da parte de quem é, de quem era e de que há de vir, a dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é fiel testemunha, o primogênito dos mortos, e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados, e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A glória e poder para todo o sempre. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo o olho verá, até mesmo os que transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre eles. Sim, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, e que é e que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu, João, que também sou vosso irmão, companheiro na aflição e no reino, a paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo, e fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi de trás de mim uma grande voz,
como de trombeta, o que dizia: o que vê, escreve no livro, e envia as 7 igrejas que estão na Ásia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardo, Filadélfia e Laodiceia. E virei para ver quem falava comigo. E virando-me, vi 7 cartiçais de ouro, e no meio dos 7 cartiçais um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de um vestido comprido, e cingindo pelos peitos com um cinto de ouro, e sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhante a latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha, e sua voz como a voz de muitas águas. Ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol quando na sua força resplandece. E eu, quando vi, caí aos seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo: não temais, eu sou o primeiro e o último, o que vive e fui morto, mas eis que agora estou vivo para todo sempre. Amém. Eu tenho a chave da morte e do inferno. Escreve essas coisas que tem visto, aos que são e as que depois dessas hão de acontecer. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra, e dos 7 cartiçais de ouro. E as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 cartiçais que viste são as 7 igrejas. Agora vamos ler Apocalipse capítulo 2. Nós iremos ler, amados. Vamos ler do verso 8 ao 11 nesse momento. E o anjo que está na igreja, que está em Esmirna, escreve isto: o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Eu sei as tuas obras, e a tribulação e a pobreza, mas tu és rico, e blasfema do que dizem judeus, e não são, mas não são as sinagogas de Satanás. Não temais das coisas que há de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentado, e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa, da vida. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Agora vamos ler Apocalipse capítulo 3. Nós lemos agora Apocalipse capítulo 2, do verso 8 ao 11. Agora nós vamos ler Apocalipse capítulo 3, do verso 7 ao 13. Ok, amados? E ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve isto: isto que diz é santo e o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. E eu sei as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém pode fechar. Tendo pouca força, guardastes a minha palavra, e não negastes o meu nome. Eis que eu farei os da sinagoga de Satanás, os que dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venha e adore prostrado aos teus pés, e saiba que eu te amo. Guardastes a palavra da minha paciência, também te guardarei da hora da tentação, que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao que vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. Escreverei ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, e da nova Jerusalém, que desce do meu Elohim, do meu Deus, e também do meu novo nome. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Agora vamos ler Apocalipse capítulo 4.
Ok? Apocalipse capítulo 4. Depois dessas coisas olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz que como de trombeta ouvira falar comigo, e disse: sobe aqui, e mostrarei as coisas depois dessas que devem acontecer. E logo fui arrebatado em espírito, e eis que o trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. O que estava assentado era na aparência semelhante à pedra de jaspe e de sardônia, e o arco celeste estava ao redor do trono, e parecia semelhante à esmeralda. E ao redor do trono havia 24 tronos, e assentados sobre os tronos 24 anciões, vestidos de vestidos brancos, e tinham sobre suas cabeças coroas de ouro. E do trono saía relâmpago, trovões, vozes, e diante do trono ardia 7 lâmpadas de fogo, a quais são os 7 Espíritos de Deus. E havia diante do trono como um mar de vidro, semelhante ao cristal, e no meio do trono, ao redor do trono, 4 animais cheios de óleo diante por detrás. E os 4 animais tinham cada um 6 asas ao redor, por dentro estavam cheios de olhos, e não descansam nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, 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 Kadosh, 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 é Adonai, Elohim, o El Shaddai, o Todo-Poderoso, que é e que há de vir. E quantos animais davam glória, honra, ações de graça ao que estava sentado sobre o trono, o que vive para todo sempre. Os 24 anciões prostaram-se diante do que estava sentado no trono e o adoravam, o que vive para todo sempre, e levavam suas coroas diante do trono, dizendo: digno és, ó Adonai, de receber glória, poder, porque tu criaste todas as coisas, por tua vontade são e foram criadas. Emuná, nele confiamos. Louvado seja o nome do Senhor. Amados, veja bem que esses 4 capítulos que nós acabamos de ler, de Apocalipse, de Yohanan, de João, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, é a revelação do Eterno a respeito dos fins dos tempos, que nós já estamos, né? Na verdade, nós já estamos no fim dos tempos. O arrebatamento, o arpazô está próximo, está perto. E então, Yeshua de Nazaré revela essa verdade do fim dos tempos para o apóstolo amado, a quem se reclinava, né? Eu acho isso maravilhoso, né? E de Yohanan, de João, era o apóstolo amado, era o discípulo amado que reclinava a sua cabeça no ombro de Yeshua de Nazaré, do nosso Yeshua de Nazaré. Então ele estava ali preso na ilha de Patmos, uma ilha sobre a regência do Império Romano da época. Então, como prisioneiro, Yohanan, João, tem essa revelação do Apocalipse. E ali Yeshua de Nazaré se mostra para ele já no estado do seu corpo glorificado. Ok? Então, ali, nesse primeiro capítulo, Yeshua começa a mostrar a Yohanan, a João, o estado do seu corpo glorificado. Ali, Yeshua de Nazaré
mostra o templo celestial, né? Então, o templo celestial, as figuras, as imagens desse templo celestial foram reconstruídos, foram refeitos aqui na terra. Quando Moisés recebe do Eterno a instrução de como ele deveria construir o tabernáculo. Lembra do tabernáculo no deserto? Que o Eterno havia dado a ordem para Moisés construir o tabernáculo, né? E sobre este tabernáculo, a glória, a presença do Eterno de Israel, do nosso Hashem, do nosso Adonai, do nosso Elohim, seria manifesto para todo o arraial de Israel, para todo o povo de Israel. Então, quando o Eterno está dando ali a instrução, a ordem para Moisés construir esse tabernáculo, logicamente que esse tabernáculo teria, né, utensílios, né, dentro desse tabernáculo. E esses utensílios nada menos do que o que já havia no templo celestial. Então foi transportado. O que o Eterno de Israel fez através de Moisés, foi transportar os utensílios que já existem nesse templo celestial para a terra. E um desses utensílios foi a menorá, ok? Então a menorá é um desses utensílios do templo celestial que foi transportado para o tabernáculo terreno e posteriormente também para o templo que havia na cidade de Jerusalém, de Jerusalém. Então quando João está tendo a revelação do Apocalipse, o que acontece? Yeshua de Nazaré aparece justamente aonde? No meio da menorá, no meio dos 7 castiçais de ouro. Então no meio dos 7 castiçais de ouro está quem? Está Yeshua de Nazaré, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, amados, o que acontece? Yohanan vê isso. Então quando Yohanan vê Yeshua no estado do seu corpo glorificado, ele praticamente desmaia. Não é isso que está sendo relatado aqui no capítulo 1? Ele desmaia, ele cai no chão, como se estivesse quase morto. Não estava morto, mas por causa da glória do corpo, do estado de Yeshua glorificado, né? Yohanan João, ele se prostra, ele cai no chão. E aí o próprio Yeshua, o próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré, toma ele pela sua mão e o levanta. Esse nosso Yeshua de Nazaré é maravilhoso. Aleluia. Aleluia. E um dia nós estaremos face a face com ele. Um dia, assim como Yohanan, assim como João esteve face a face com Yeshua de Nazaré, nós também estaremos, amados. Então, voltando aqui, meus queridos, essa menorá, que é o castiçal de ouro, né? São as 7 lâmpadas, né? Vocês sabem que a menorá, ela possui 7 braços, né? E esses 7 braços da menorá, desse castiçal de ouro, representa o
que representa, pastor Márcio? Representa a igreja gentílica e representa o povo de Israel, os Yahudim, os judeus. Então, são 7 braços, ok? Você que conhece a menorá, né, sabe que ela tem 7 braços. E no meio dos 7 braços, né, que é o mastro, né, o mastro está no meio, né? Então, o meio, que é o mastro da menorá, do castiçal de ouro, né? Pode-se dizer a coluna do meio, o mastro. Esse mastro é o próprio Senhor Yeshua de Nazaré. Por isso que Yohanan tem essa visão, essa revelação que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré está no meio dos 7 castiçais de ouro. Por quê? Porque ele é um mastro. Ele é a coluna do meio. Ele é a coluna que sustenta os 3 braços da direita e os 3 braços da esquerda. Os 3 braços da direita é a nação de Israel, é os Yahudim, os judeus. E os 3 braços da esquerda é a igreja gentílica. Por isso que os 3 braços da direita e os 3 braços da esquerda estão ligados no mastro do meio, do centro, que é Yeshua de Nazaré. Ok, meus queridos? O que mais representa a menorá? A menorá também representa, é muito profundo, irmão. Quando você estuda a menorá, o castiçal de ouro, a mensagem que ela transmite, a mensagem que ela ensina, né? É muito profundo, é tremendo, né? Então, os 3 braços da direita representa a nação de Israel, os Yahudim, os judeus. E os 3 braços da esquerda é a igreja gentílica. E no centro, no mastro do castiçal de ouro, da menorá, é Yeshua de Nazaré. Por isso que os 3 braços da direita e da esquerda estão ligados, ok? Em Yeshua de Nazaré. Oh, queridos. E o que representa ainda a menorá, o castiçal de ouro? Representa, veja bem, representa ainda as 2 oliveiras que estão ligadas em Yeshua. Então as 2 oliveiras representam os 2 povos, a nação de Israel, representada pelo seu maior legislador, que foi Moshe, que foi Moisés, que representa os salvos que morreram em Yeshua de Nazaré, que morreram em Cristo Jesus. Então Moshe, quando aparece lá em Matitiarro, depois você pode ler Mateus capítulo 17, quando Moshe, Moisés, quando Elias aparece para Yeshua de Nazaré. Então Moshe e Eliarro, Moisés e Elias, são as 2 oliveiras que representam os 2 braços da menorá, o da esquerda e o da direita, e representa, no caso Moshe, Moisés, os que morreram em Cristo Jesus, que vão ressuscitar no arpazô, no arrebatamento. E Elias, representa os salvos que estarão vivos sobre a face de toda a terra, que serão arrebatados no arpazô. Não é maravilhoso, meus queridos, essa revelação? Hein, meus amados irmãos do nosso canal Maná de Sião? Que revelação poderosa, que revelação gloriosa, não é verdade?
Então foi por esse motivo, foi por essa razão que Moisés e Elias apareceram a Yeshua de Nazaré no Monte da Transfiguração, como está escrito lá em Matitiarro, Mateus capítulo 17. Eles são esses dois representantes, são as duas oliveiras, são as duas testemunhas, né? E veja bem que ainda vou estar ministrando para vocês aqui no nosso canal Maná de Sião, um estudo a respeito das duas testemunhas. Mas parou por aí a revelação da menorá, do castiçal de ouro? Não, não parou por aí. Este castiçal de ouro, ok? Também representa o período das dispensações, né? A dispensação da inocência, ok? A dispensação da arca, do período de Noé, a dispensação da lei, a dispensação do governo, enfim, a dispensação da graça que nós estamos hoje e a dispensação que é o reino milenar de Cristo sobre a face da terra, que é a sétima dispensação, né? O milênio do descanso, ok? Então a menorá também representa isso. Mas parou por aí? Não, meus queridos. Como eu falei, como Yohanan, ele tinha parentes que trabalhavam, que faziam serviço no templo judaico. Então os sacerdotes, os levitas que trabalhavam no templo judaico, eles tinham que limpar a menorá, né? Provavelmente eles limpavam a menorá antes do dia de Shabat. Isso aí é fato inquestionável. Os sacerdotes, os levitas que exerciam o seu serviço no templo durante o dia, durante a noite, eles jamais poderiam limpar a menorá, porque a menorá, ela possui 7 lâmpadas, ok? Né? A menorá, ela possui 7 lâmpadas. Então, nas pontas dessas lâmpadas é que o fogo se acendia. Era onde o fogo ficava aceso, né? Aonde iluminava o tabernáculo e iluminava também no período do templo. Então, o sacerdote, o levita, ele tinha que limpar as pontas da menorá. As 7 pontas da menorá deveriam ser límpadas. E eles não poderiam limpar elas jamais no dia de Shabat. Tinha que ser antes do dia de Shabat. E eles limpavam, e o Eterno, na verdade também, o Eterno disse para Moshe, para Moisés, que a menorá, ela jamais também poderia ficar apagada. Então como é que eles faziam essa limpeza das 7 lâmpadas, das 7 pontas da menorá, do castiçal de ouro? Os levitas, os sacerdotes, como é que eles faziam isso? Eles limpavam 5, ok? Limpava 5 pontas, né? Mas deixavam 2 acesas. Por que você está rindo, pastor Márcio? Já já vou te explicar a mensagem que está sendo transmitida
através desse serviço, desse ofício dos sacerdotes, dos levitas, dentro do templo judaico. Há uma mensagem que o Eterno de Israel, através do seu filho Yeshua de Nazaré, quer falar conosco. Ok, meus queridos? E você já vai saber o que significa isso. Esse trabalho, esse serviço que os levitas e os sacerdotes exerciam no templo. Então, eles limpavam 5 pontas da menorá. Então, depois que eles limpavam, eles novamente recarregavam essas pontas, né, da menorá com o óleo o azeite. O azeite da azeitona é que produzia o fogo, né, para que acendesse, para que iluminasse. Então, depois que eles limpavam essas 5 pontas e deixavam 2 apenas acesas, eles reabasteciam as pontas da menorá. Então, depois que essas 5 estavam limpas, é que eles então apagavam essas 2 e limpavam elas e reabastecia elas novamente com o óleo da azeitona, da oliveira. Vocês sabem que na terra de Jerusalém, o que mais se tem lá é a oliveira, que produz o óleo da azeitona. Então aí depois eles limpavam essas 2 e reabasteciam, e aí ficavam acesa a menorá. Então qual é o recado? Qual é a mensagem? É justamente a mensagem, né, que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré trouxe para Yohanan, para João, a respeito das 7 igrejas. As 7 igrejas mencionadas no capítulo 2 e 3 do Apocalipse também são as 7 pontas da menorá, do castiçal de ouro. Então veja bem que 5 pontas ficavam apagadas. E essas 5 pontas da menorá que ficavam apagadas são as 5 igrejas que Yeshua se dirige para elas, trazendo o quê? Uma exortação, trazendo para elas uma advertência, trazendo para elas que elas não estão dentro da vontade do Eterno de Israel, que elas estão no erro, que elas estão no pecado. E hoje, no fim dos tempos, nesses últimos dias que nós estamos vivendo hoje, nós estamos no período da 7ª igreja, que é a igreja de Laodiceia. Não adianta a gente, irmãos, querer tampar o sol com a peneira. Não adianta a gente querer ser ignorante. Não adianta a gente querer enganar a nós mesmos. Nós estamos vivendo o período da igreja de Laodiceia. Porque o período da igreja de Laodiceia é a apostasia. E como a apostasia cresceu nesses últimos anos, e é profético que a apostasia iria crescer muito no final dos fins dos tempos. Por que a apostasia iria crescer de uma forma gigantesca? Porque ela também é um sinal da volta de Yeshua de Nazaré. A apostasia, ela representa, ela significa que nós já estamos no fim dos tempos e que Yeshua de Nazaré virá arrebatar a sua igreja. A apostasia está preparando o caminho para o anticristo, para o antimachia, para o anticristo que vai surgir
e que eu já falei aqui no canal Maná de Sião, que ele já surgiu. O anticristo ele já surgiu. O anticristo ele já apareceu. E quem é o anticristo, pastor Márcio? É Emmanuel Macron, o novo presidente da França. Ele é o anticristo. Então a apostasia, ela tinha que crescer gigantemente como cresceu. Então,